Ô Carlos, quando você sai da sua casa para pesquisar essas forças ou essas inteligências, é muito comum, a gente escuta muito que às vezes essas forças, essas inteligências acabam havendo uma conexão com a pessoa que sai para pesquisar. E às vezes essa conexão acaba vindo para a tua casa. Ou às vezes ele se manifesta em frente à sua casa, e muitas das vezes até dentro da sua casa. Então, fenômenos paranormais, eles continuaram acontecendo na casa do Capitão Holanda e até na casa de algumas pessoas que trabalharam lá na Operação Prato. Eu gostaria de saber se alguma vez você percebeu alguma coisa na sua casa, algum evento paranormal dentro da sua casa ou com alguém da sua família? Olha, essa pergunta ninguém nunca fez. Eu Aê! agradeço você fazer uma pergunta que durante todas essas décadas de entrevista ninguém nunca me fez. Boa. Eu, pessoalmente, sofri também as emanações desse fenômeno, já que eu estava diretamente envolvido com ele, pesquisando e querendo ver, né? Como eu digo no livro, eu fui para Colares e para aquela região dos 18 municípios com o objetivo de ver. Eu queria ver o que os outros estavam vendo. Eu queria testemunhar o que eles estavam testemunhando. Até receber o ataque que eles estavam sofrendo. Só para fazer um teste. Eu não tenho medo em relação a isso. Eu sempre agi muito com a intuição. A intuição no jornalismo, ela é fundamental para você chegar a descobrir coisas e a descobrir fatos, né? Seguir a intuição da gente, ela é muito importante, porque você vai com a cautela e, ao mesmo tempo, vai com a coragem para tentar desvendar aquele fato que você está investigando. Eu, por várias vezes, me vi envolvido com a possibilidade de sofrer um ataque ou uma repressão até dessas forças que estavam aparecendo. Mas eu nunca fugi disso, mas também nunca encarei essas forças. Elas nunca me procuraram. Eu conversei com alguns parapsicólogos e alguns pesquisadores do pensamento e das emoções, psiquiatras, 2 psiquiatras, que eles me perguntaram também isso na época, né? E perguntaram se eu não sublimei isso tudo, ou se eu criei uma espécie de couraça interior para me proteger desses ataques. Eu não sei responder a isso. Eu não sei responder isso, Riba. Indo na tua pergunta, eu não sei responder isso, mas eu te garanto uma coisa, e eu revelo para vocês aqui pela primeira vez. Eu nunca me senti coagido ou perseguido por essas forças. Eu sempre lidei com elas de uma forma com um distanciamento crítico em relação a isso. Eu acho que o fato de eu ter relatado o que aconteceu, os ataques que essas pessoas sofreram, dando credibilidade a esses depoimentos, eu nunca duvidei em nenhum momento de que essas pessoas estivessem mentindo ou manipulando os fatos. Sabe por quê? Porque uma coisa que me chamou muito a atenção foram as coincidências de relatos em pessoas que jamais se conheceram e que contavam exatamente as mesmas histórias, morando a 300, 400 quilômetros de distância uma da outra, em cidades diferentes, no meio da floresta amazônica, no meio da beira de um rio. O sujeito só vive naquela comunidade a vida toda, ele sai para pescar, sai para plantar e frequenta os amigos no final de semana, aquela festinha na comunidade, né? Contam causos da vida, essa coisa, mas pouco com as cidades, né? O sonho deles é de muito ribeirinho, daqui próximo da Belém, é conhecer a grande capital, é ir em Belém, ir no shopping, essa coisa naquela época era conhecer a cidade, né? Ir no Ver o Peso. Então, é o passeio deles, é o turismo deles, é vir na capital. Então, essas pessoas que moravam em Colares, moravam em Bragança, a 300 quilômetros de distância, em Viseu, já na fronteira do Pará com o Maranhão, em Capanema, mais próximo, a 70, 80 quilômetros de Colares, e em Salinópolis, que é um balneário banhado pelo Oceano Atlântico,
Então, em todos esses locais, em Abaetetuba, aqui próximo de Belém, em Barcarena, em Benevides, município Colares a Belém, Ananindeua, que faz parte da região metropolitana de Belém, só nesses municípios, Ananindeua e Benevides, Colares e região da Vigia, Santo Antônio do Tauá, a Operação Prato detectou 131 avistamentos e ataques de luzes. De 1977 até novembro de 1978. Se você pesquisar isso hoje, vocês que são ufólogos, vocês vão ver, naquela relação de todos os avistamentos e aparições de luzes no Brasil, desde 1900, do início da década de 50 até os dias atuais, você vai ver, isso são números oficiais, o maior número de avistamentos de luzes no Brasil em todos os tempos foi aqui no Pará, durante a investigação da Operação Prato. Então, vamos abstrair o seguinte, desse número de avistamentos, quantos ataques dessas luzes que desceram do céu atingiram essas pessoas? 2 morreram em Colares. Há relatos de 2 morreram em Colares. Elas vieram em estado grave para Belém, foram hospitalizadas num hospital aqui chamado Hospital dos Servidores do Estado. A ficha médica dessas pessoas desapareceu dos hospitais. Olha só. O atestado de óbito da necrópsia desapareceu dos hospitais. Eu fui investigar isso para lançar o meu livro. Eu investiguei já naquela época. E eu fui aconselhado, entre aspas, pelos militares, a não mexer nisso, porque eu poderia ser punido pela Lei de Segurança Nacional, que era uma lei da ditadura, e o jornalista, naquela época, quando se se intrometia a investigar casos como esse, e outros casos do jornalismo, nós éramos vistos como comunista, esquerdista, socialista, essas coisas assim que imputadas no sentido de dizer que você estava conspirando contra o regime militar brasileiro. Então, havia um decreto, havia uma lei de segurança nacional, que era uma verdadeira espada de Damocles, né, sobre o teu pescoço. Então, nós tínhamos que usar métodos para estimular o nosso trabalho, né, e continuar fazendo as nossas pesquisas. Então, tudo isso veio como uma espécie de coação a esse tipo de trabalho. Censura, intimidação. Não vamos esquecer que nessa época, 1976, 77, 78, nós tínhamos uma censura à imprensa vigorando no Brasil. Nós tínhamos uns censores da Polícia Federal dentro das redações de jornais. Tinha um cara que era escalado para ir em determinado jornal, outro era escalado para ir em outro jornal, e tinha um horário que ele ia geralmente no horário de pico. Naquela época não tinha computador, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Nada. Até para você dar um telefonema, você tinha que ir na agência telefônica, entrar numa fila, pegar uma moeda no orelhão, esperar sua vez na fila para poder ligar. Nossa. Então, poucas pessoas tinham telefone nas suas casas. Sim. O telefone era um luxo, era considerado coisa de gente rica. Em Colares só tinha um telefone, que era da prefeitura. Para você ligar de Colares para Belém, para contar o que estava acontecendo, eu ligava para a redação do meu jornal, o Estado do Pará, eu tinha que esperar a vez, porque tinha fila também lá. E o prefeito precisava do telefone para se comunicar com as autoridades. Então, vejam a dificuldade que era você fazer uma investigação de campo, profunda, o que é que está acontecendo, o que é que esses militares vieram fazer na investigação. Veio gente de Brasília, tinha segredos, sabe? Ninguém podia falar, ninguém podia comentar. Eu conto no livro como foi que se descobriu que a Operação Prato estava atuando, né? Foi a cabeleireira de uma mulher, de um militar de alta patente em Belém, isso está no meu livro, que comentando num bairro, em determinado bairro da cidade, disse assim: olha, o meu marido tá investigando o chupa-chupa, porque todo mundo já estava falando no chupa-chupa, que era um ataque dessas luzes, que o pessoal chama de chupa-chupa aqui. Por quê? Porque chupava, extraía o sangue. Então, sim, chupava, né? As pessoas extraíam o sangue. Então, essa mulher falou numa cabeleireira, né, num ambiente de um salão de beleza: olha, meu marido veio de Brasília e está investigando isso.
Ora, você vai contar isso no salão de beleza, meu amigo? Você está abrindo a porta da fofoca, né? Imediatamente todo mundo começou a comentar, a vizinhança comentou. De repente, é mais eficiente do que a imprensa, né? claro, a rádio fofoca tem mais audiência do que a rádio Cipó. Pois é.